Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. E na live de hoje eu gostaria de dedicar o nosso tempo para dar orientações, dicas para aqueles que lecionam, para aqueles que são professores de escola bíblica dominical, para aqueles que estão trabalhando na sua igreja em algum cargo de liderança, a qual ele precisa ensinar a palavra de Deus, ele precisa transmitir a palavra do Senhor. É interessante que ele transmita a palavra do Senhor com fidelidade, fazendo isso sempre buscando a perfeição. Então nisso, meus irmãos, nós vamos ver aqui então algumas dicas para o professor da escola bíblica dominical, para aquele que está num cargo de liderança, lecionando para um grupo, porque nós estamos fazendo um trabalho importantíssimo, que é o de ensinar a palavra de Deus. Primeiro, vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz, como que deve ser o nosso trabalho. Nós que ensinamos a palavra de Deus para outras pessoas. Você, por exemplo, que está evangelizando, montou um grupo de evangelismo, então você está lecionando para eles. Olha só o que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Esse texto de Romanos, capítulo 12, está falando sobre os dons espirituais, as quais o Espírito Santo concedeu para a igreja. E no versículo 7 diz assim: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Olha só, aquele que tem um dom de ensino, ele precisa se esmerar para fazer isso muito bem, para ensinar a palavra de Deus muito bem. Meus irmãos, qual é o sinônimo de esmerar? Então é uma atividade que você, como professor de escola bíblica dominical, você precisa ir atrás, dicionário, ir na internet, buscar o que é sinônimo, buscar o que é antônimo, quais são as palavras semelhantes de esmerar. Como nós podemos então traduzir ou comparar a palavra esmerar? A palavra esmerar, ela pode ser caprichar, fazer bem feito, aperfeiçoar. Ela tem aquele sentido de afiar, tornar sempre melhor, sempre aprimorar. Então, essas são as palavras que são sinônimos de esmerar. Quando você ensina a palavra de Deus, você sempre tem que fazer o melhor, buscar apresentar a palavra de Deus da melhor maneira, que seja relevante para os seus ouvintes. Você não pode fazer de uma maneira relaxada. Isso seria o antônimo da palavra esmerar. Se aperfeiçoar, se caprichar, se aprimorar são sinônimos da palavra esmerar, relaxar, relaxadamente, é o antônimo, é o contrário da palavra, são sentidos opostos da palavra esmerar. E nós não devemos fazer a obra do Senhor de uma maneira relaxada, porque lá em Jeremias diz: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Meus irmãos, você que ensina a palavra de Deus, você que está como professor de EBD, como liderança para o ensino, você precisa se dedicar no ensino da palavra do Senhor. Não faça isso de uma maneira relaxada, não faça isso nas coxas, não faça isso sem estudar a palavra de Deus. Infelizmente, as nossas escolas dominicais, pensando de uma maneira geral, como tem sido a cristandade, a gente precisa sempre melhorar. Alguns professores parecem que eles chegam no domingo e acordam domingo de manhã, pega aquela revistinha, nem lê. Chega na escola, na sala de aula, e ele começa a ler ali na hora. Está ali aprendendo junto com os alunos, mas é somente leitura. Não tem uma didática de ensino, não tem uma didática de como transmitir, de como passar. Fica aquela aula chata, aquela aula monótona, onde uma mosca voando se torna mais interessante do que ouvir o professor falando. Então, se eu estou sentado numa aula dessa e uma mosca começa a voar, ela parece ser mais interessante. Eu começo a observar a mosca e eu já me esqueci do professor que está lendo a revista. A gente precisa se dedicar. Nós não podemos fazer a obra do Senhor de uma maneira relaxada. No seu trabalho, você não pode fazer o seu serviço para o seu patrão de uma maneira relaxada, senão você vai perder o emprego. Na sua faculdade, os seus estudos, as provas que você faz, os trabalhos que você apresenta, o seu TCC, você tem que fazer de uma maneira que você vai se dedicar. Você não pode fazer relaxadamente, senão a sua nota, vai lá para baixo e você vai ter que refazer matérias, você vai reprovar numa matéria, você vai ter que refazer tudo de novo. Então o que a gente percebe? Que para o Senhor nós devemos nos dedicar, entregar o melhor a Deus. E para isso, meus irmãos, eu quero usar um texto da palavra de Deus
para que nós possamos ver aqui a didática de um profeta que foi um grande ensinador da palavra de Deus. Ele teve muita didática, muita dedicação para transmitir a palavra de Deus para o seu público. E nisso, eu vou abrir a minha Bíblia em 1 Reis, capítulo 20. Eu lerei aqui do 35 ao 43, eu farei uma leitura rápida aqui em cima para que você possa então perceber o contexto e depois nós voltaremos lendo alguns versículos, tirando algumas lições desse texto. Meus irmãos, só para você entender então o capítulo 20 de 1 Reis. Aqui nós temos o rei da nação de Israel, que é Acabe, então ele era rei de Israel, e ele então foi guerrear contra a Síria, e ele estava derrotando os sírios ali. Então os seus soldados conseguiram capturar o rei da Síria, Ben-Hadad. Mas o que aconteceu quando Acabe chegou até Ben-Hadad? Acabe fez uma aliança com ele, e Deus não queria que fosse feita essa aliança. O que Deus queria é que Ben-Hadad fosse derrotado, que Acabe derrotasse completamente os sírios. Mas quando Acabe chegou lá e viu Ben-Hadad, sabe o que ele disse? Você é meu irmão. E levantou ele, deu comida para ele, exaltou ele e deixou ele embora tranquilamente. Isso não poderia ter feito. Então o que Deus faz? Deus levanta agora um professor de escola bíblica dominical para levar uma palavra para Acabe. E esse professor então ele se prepara para entregar essa palavra para Acabe. Vamos ler agora o texto? Do 35 diz assim: Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: Esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse: Visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta, outro homem lhe disse: Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta e se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar o rei, gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me um companheiro, me trouxe um homem e me disse: Vigia este homem, e se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: Esta é a sua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou a venda sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: Assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para sua casa, desgosto e indignado, e chegou a Samaria. Meus irmãos, é um texto conhecido do Antigo Testamento, e aqui nós vemos esse profeta como que ele usou da didática para transmitir a palavra de Deus, então, para o rei Acabe. Então o rei Acabe fez aquela aliança com o rei da Síria, era para ele ter matado o rei da Síria, derrotado o rei da Síria, mas ele deixou o rei da Síria aí em paz. Então esse profeta, recebendo essa palavra do Senhor, então ele foi lá e falou para um homem: olha, me dá um soco. Esse homem foi e deu um soco nele, para que ele pudesse usar de uma, vamos dizer assim, de uma forma teatral para transmitir a palavra de Deus. Então ele chegou diante do rei, todo vendado, com o olho roxo ali, falando: ó rei, aconteceu uma coisa que eu estava nessa guerra e o meu chefe colocou diante de mim um dos homens da Síria e falou: olha, se ele escapar, você vai morrer. Só que eu estava ocupado com muitas coisas, fazendo muita coisa, e o homem me deu um soco e acabou fugindo. Daí o rei de Israel, Acabe, falou: olha, essa é a tua sentença, estou nem aí para você, se vira com as suas responsabilidades, você vai morrer mesmo. Daí foi quando então o profeta trouxe a palavra de Deus depois daquela cena teatral. Então ele tirou ali as suas vendas, as vestes que estavam cobrindo ele, e daí Acabe percebeu: opa, é um dos profetas. E ele falou: olha, da mesma maneira, assim como você não derrotou o rei da Síria, então você vai pagar com a sua vida. E aí Acabe, então, recebendo essa lição de Deus, foi para sua casa de uma maneira triste, de uma maneira irada.
Meus irmãos, nós vamos usar essa didática desse profeta para que nós possamos aprender como nós podemos ser melhores professores. Esse profeta aqui, para transmitir a palavra de Deus, ele se preparou. Ele preparou um grande cenário, porque ele estava pensando e ele planejou. Eu tenho que levar a palavra de Deus para o rei Acabe. Então eu tenho que transmitir a palavra de Deus de uma maneira que seja relevante. Eu não posso chegar e falar de qualquer jeito, que talvez ele nem vai me ouvir. Eu preciso chamar a atenção dele. Eu preciso captar a atenção. Meus irmãos, nós como professores de escola dominical, nós precisamos fazer isso. Nós temos uma responsabilidade para com o povo de Deus. E naquele período de manhã, que normalmente as escolas dominicais funcionam pela manhã, algumas outras igrejas em outros horários, mas normalmente pela manhã, aquela 1 hora, aqueles 40, 50 minutos que você tem que se preparar. Você tem que planejar a aula. Você tem que se planejar para entregar a palavra de Deus de uma maneira que seja relevante. Você precisa planejar para cativar a atenção dos seus alunos. Você não pode chegar de qualquer jeito, apenas pegar a revista e começar a ler a revista. Meus irmãos, professor que fica lendo revista é desinteressante. Olha, ninguém se interessa em ouvir um professor que fica lendo revista, porque ler revista eu posso ler na minha casa. Eu não preciso de um professor ficar lendo revista para mim. Então você precisa preparar a sua aula para que você esteja dentro do assunto da lição que foi proposta por aquela revista ou por aquela apostila ou pelo material que você tenha, mas que você esteja transmitido de uma maneira que seja relevante, que você esteja cativando a atenção dos seus alunos, para que se 1000 moscas estiverem voando, eles ainda fiquem fitos no que você está falando e eles nem liguem para as moscas que estejam voando. Então vamos ver esse texto aqui, analisando alguns versículos aqui, percebendo a didática desse profeta e como isso se aplica para nós. Primeiro, você que é professor de escola dominical, rejeite um estudo que não te marcará. Perceba bem, rejeite um estudo que não te marcará. Perceba o que diz o versículo 35 aqui e o 36. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: esmurra-me, mas o homem recusou a fazê-lo. Ele, porém, lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que te apartando de mim um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. 37 agora. Encontrando-se o profeta outro homem, lhe disse: esmurra-me. Ele o esmurrou, então o feriu. Meus irmãos, ignore, rejeite qualquer tipo de estudo que não vai marcar a sua vida. Este homem, ele quis se preparar para transmitir a palavra de Deus, mas o seu primeiro contato pedindo para uma pessoa dar um murro nele, a pessoa não quis. A pessoa não quis marcar ele. Isso aplicando para a nossa vida, meus irmãos. Se você for estudar a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela possa marcar a sua vida, que ela possa deixar marcas na sua vida, para que você possa transmitir essas marcas às outras pessoas. Então, meus irmãos, evite ler apostila dentro de sala de aula. Evite um planejamento de aula que você não planeja nada, que você apenas acorda no domingo, pega a revista e vai ler a revista para a sua sala de aula, porque eu tenho que cumprir aqui a minha obrigação, que eu sou professor de escola dominical. Meus irmãos, como professor de escola dominical, você precisa se dedicar, você precisa se debruçar na Bíblia, você precisa fazer pesquisas. O estudo da palavra de Deus precisa te marcar e precisa deixar marcas profundas na sua vida, para que você possa transmitir essas marcas para as outras pessoas. Para que você chegue no domingo de manhã na escola dominical e você possa falar para as pessoas: tá vendo esse olho roxo? Foi a Bíblia que me marcou. Olha só, a Bíblia me marcou antes. Mas se você chegar lá sem ter nenhuma marca da palavra de Deus, as pessoas vão perceber e as pessoas não irão gostar da sua aula. E elas não vão entender nada que você esteja falando. E Deus não vai te usar para que você fale da sua palavra para outras pessoas, porque você está fazendo a obra do Senhor de uma maneira relaxada. Então pegue material que seja apropriado, estude a palavra de Deus, seja marcado por ela para que você transmita a palavra do Senhor. Então procure um estudo que marque você, assim como um profeta depois daquele homem. Já que você não me marcou nada, eu vou buscar um outro homem que vai me marcar. O outro homem trouxe uma marca roxo no olho dele. Então, meus irmãos,
Procure estudos que vão marcar realmente o seu público. Rejeite, por exemplo, a teologia coach. Rejeite ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Fique naquilo que Deus diz na sua Bíblia. E estude de uma maneira para que você possa ter uma boa didática também para passar para as pessoas. O estudo precisa primeiro te marcar, para depois marcar o seu público, marcar então os seus alunos. Outra coisa, meus irmãos. O profeta aqui, ele preparou um cenário para entregar a palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 40, só o comecinho do 40, diz assim, ó. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o que aconteceu aqui neste cenário? A gente percebe que o profeta, ele marcou um cenário primeiro. Então ele foi lá, pediu para alguém bater nele, ele estava com o olho roxo, ele depois colocou uma venda. Então ele preparou todo um cenário para se encontrar com o rei. Quando se encontrou com o rei, ele contou toda aquela história que não tinha acontecido, mas ele contou a história para chamar a atenção do rei. Olha, eu estava na responsabilidade de um homem sírio, o homem me deu um soco, fugiu, e agora, rei, o que eu faço? Ele chamou a atenção do rei, e o rei então foi e deu a resposta para ele, né? Mas ele chamou a atenção do rei. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que nós precisamos preparar o cenário para entregar a palavra de Deus. Você precisa pensar na didática que você vai usar para entregar a palavra do Senhor. Quais ilustrações que você pode contar dentro de uma sala de aula que vai cativar a atenção do seu público para o ensino da palavra de Deus que você trará? Quais são as ilustrações? Quais são as histórias que você pode estar contando? Olha, você pode usar imagens, você pode estar usando a lousa, você pode usar o PowerPoint, você pode usar mapas. Faça uso de recursos audiovisuais que vão chamar a atenção do seu público. Faça uso de um vídeo curto para que possa chamar a atenção do seu público. Prepare o cenário, meus irmãos. O profeta ele fez isso. Ele tinha a palavra de Deus, mas antes de entregar a palavra de Deus, ele planejou o cenário. Ele planejou como que vou chamar a atenção do rei para que ele possa ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Olha, você está na sua casa. Próximo domingo, você é o professor da escola dominical. Aproveite a semana para preparar o cenário, aproveite a semana para planejar. Olha, eu vou chegar na escola dominical, eu já tenho material, já estudei, já me debrucei, já entendi a palavra de Deus, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a lousa para que no ápice da aula eu possa marcar alguma coisa na lousa, algum versículo ou alguma coisa, alguma ilustração para chamar a atenção deles. Aí eu vou usar um vídeo curto para chamar a atenção nesse ponto. Olha, você precisa planejar todo o decorrer da sua aula, você precisa se dedicar para que a sua aula seja então interessante. Prepare então o cenário como o profeta ele preparou aqui o cenário. E meus irmãos, outra coisa, colha a informação dos seus alunos. Aqui o versículo 40, a parte B, depois que o profeta ele então trouxe aquele cenário para o rei então deu a resposta para ele, né? Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Nós, como professores de escola dominical, nós precisamos aprender o seguinte, não apenas passar a informação. A gente precisa analisar se os alunos estão entendendo. É interessante que você jogue tempo para os alunos para que eles possam ter tempo de comentar, para que eles possam ter tempo de perguntar, ou você mesmo faça a pergunta de uma maneira geral para a sua turma, para que você possa perceber se eles estão entendendo ou se eles não estão entendendo. Dê espaço para a classe falar, para que a turma, a aula seja bem participativa e não seja monótona, onde somente o professor fala e os alunos não têm tempo de falar nada. Não, faça com que a sua turma seja participante, assim como o profeta fez e colheu informações de Acabe. E aí ele percebeu se Acabe realmente estava entendendo ou se Acabe não estava entendendo a palavra de Deus. E daí, depois disso, ele se aprofundou mais com Acabe, se aprofundou mais, levando mais informações para Acabe. Logo depois disso, meus irmãos, você então entrega fielmente a palavra do Senhor, como o profeta ele fez aqui no versículo 41 e 42. Então ele se apressou e tirou a venda dos seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que eram dos profetas e disse-lhe, assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida e o seu povo em lugar do seu povo. Meus irmãos,
nós precisamos entregar a palavra de Deus de uma maneira fiel, sem adulterar. Olha, tome muito cuidado quando então você vai preparar a sua aula, com quais materiais você tem usado para buscar mais interpretação sobre aquele texto. Às vezes você gosta de ver tal pastor da internet, tal vídeo da internet, tal influenciador e vamos ver o que ele fala sobre isso. Eu vou trazer o que ele fala. A gente precisa tomar cuidado com o que eles dizem, se realmente está de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos entregar a palavra de Deus de uma maneira fiel, mas nós precisamos ter didática para transmitir a palavra do Senhor. E meus irmãos, por fim aqui, nós podemos pensar também no versículo 43. Fazendo um planejamento de aula, você precisa planejar quais são as emoções que você quer alcançar no seu público. Você quer trazer para eles alegria? Você quer trazer para eles tristeza? Você quer levar eles a arrependimento? Quais são tipos de emoções que você quer trazer para o seu público? Você quer levar medo? Quais são as emoções? Então você precisa ornar o estudo da palavra de Deus pensando: olha, eu quero enfatizar essa emoção, eu quero cativar essa emoção nele. Foi isso que o profeta fez, porque ele trouxe a sentença da palavra de Deus e ele estava no pensamento duas emoções. Ou a emoção de tristeza para o arrependimento, ou se ele não se arrepender, que ele saia daqui então irado. Foi o que aconteceu no versículo 43. Foi-se o rei de Israel para sua casa desgostoso e indignado e chegou a Samaria. Olha, tinha duas possibilidades e o profeta sabia disso. Ele trabalhou para alcançar essas duas possibilidades. E evidentemente, o que estava no coração do profeta aqui era o arrependimento. Todo profeta que fala da palavra de Deus, ele quer que o povo se arrependa. A não ser Jonas, que estava pregando para Nínive, que não queria que o povo se arrependesse. Mas Deus, ele quer que as pessoas se arrependam. Essa é a emoção que nós devemos tirar das pessoas. A tristeza para o arrependimento, se a palavra for direcionada como exortação. Então, a gente precisa planejar na nossa aula quais as emoções a gente quer tirar do nosso público. Meus irmãos, a gente precisa, então, estudar, esmerar-se na palavra do Senhor como bons professores de escola dominical para que nós possamos, então, entregar a palavra de Deus que seja de uma maneira relevante. Então, a partir de hoje, você que é professor de escola dominical, você que está na liderança de algum grupo lecionando a palavra de Deus, faça isso com dedicação. Não faça isso de uma maneira relaxada, mas olhe para esse profeta, perceba como ele trabalhou para entregar a palavra de Deus para Acabe. E nós devemos trabalhar para entregar a palavra, a preciosa palavra de Deus para o nosso público, para as pessoas que estão ali ouvindo sobre a palavra do Senhor. Não seja um professor desinteressante, seja um professor onde eles possam reconhecer: eis aqui está um professor fiel à palavra de Deus. E quando ele fala, ele chama a nossa atenção, ele faz com que o assunto seja relevante para nós. É isso que a gente precisa fazer como bons professores da palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja abençoando o seu trabalho na sua igreja local, seu trabalho como professor, seu trabalho como lecionador da palavra de Deus. Seja falando para crentes, seja falando para descrentes, que você faça isso com dedicação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.